Olá, bem-vindo ao meu podcast Misteriosos e Criminosos, mais uma vez. Obrigada por estarem aqui, espero que gostem do episódio de hoje e que subscrevam se quiserem, agradecia muito, e que metam um like se puderem. Eu queria só falar aqui uma coisa, isto é um podcast, por isso eu hoje vou meter o vídeo no YouTube também a filmar, mas apesar de tudo isto é um podcast, por isso quem me está a ver do YouTube vai ver que eu estou a ler. Sorry, mas aqui posso fazer o que eu quiser, porque um podcast é mesmo assim, é mesmo para uma pessoa poder ler, poder fazer o que quiser, ok? E eu queria também dizer que neste podcast, caso eu quero tentar ser eu própria, eu quero... não quero fazer alguém como se... que não sou eu, não é? E pronto, quero mostrar-me como eu sou verdadeiramente, não inventar e estar aqui toda pipi, porque não sou assim. E pronto, por isso vou dizer muitas coisas mal, é normal de mim, não se habituando. E pronto, vamos lá começar, ok? O caso de hoje é um caso muito complicado, porque é um caso de uma doença que eu não vejo falar muito em Portugal. Está a mexer muito comigo por causa disso mesmo, porque eu acho que é uma doença pouco compreensiva, que eu não sabia que existia, e acredito que a maioria das pessoas não vão saber que isto existe. Existem filmes da Netflix, documentários, eu não sabia nada disto, ok? Eu aprendi sobre isto por outra pessoa de True Crime e interessei-me muito. Mas pronto, eu vejo o True Crime em inglês sempre e achei que em português não havia assim muitas pessoas a fazer. Existe a Joana Pratas, que ela faz isso espetacular, não sei se já seguem, mas ela já faz isto há alguns anos e ela faz isto muito bem, e eu só descobri mesmo há pouco tempo, mesmo, já vejo True Crime em inglês há muitos anos, há pouco tempo, mas há muitos meses, mas a Joana Pratas eu estava sempre a procurar alguém em português e só encontrei há pouco tempo, por isso os casos que ela estava a fazer eu já conhecia, por isso não consigo ver muitos casos dela, mas se a quiserem seguir, ela faz isso muito bem, se não a seguem, e eu não conheço todos os casos dela, por isso eu não sei se ela já fez alguns casos que eu vou fazer aqui, pronto, só quero dizer isso porque... Pronto, eu agora sigo-a todas as semanas, por isso agora tento ver os casos que ela segue para não fazer igual, não é? Mas pode acontecer. E pronto, o que é que eu queria dizer mais? Eu queria também que aprendessem alguma coisa comigo, porque eu acho que o True Crime é um bocado mal compreendido em Portugal, porque lá está, eu ainda vi a Joana Pratas a dizer, e eu senti o mesmo quando decidi fazer isto aqui, e na altura que eu decidi fazer este podcast e vídeo no YouTube, eu não sabia que existia ainda a Joana Pratas, ok? E o que eu pensei foi que eu quero começar isto aqui, mas não conheço ninguém em Portugal que faça isto e as pessoas vão achar que eu sou maluca. Mas pronto, eu sou mesmo apaixonada por isto, e voilà. Quero fazer estas coisas para chamar a atenção de doenças mentais. É esse o meu objetivo, que as pessoas entendam muitas doenças mentais que não se falam, que não são muito faladas, não são muito conhecidas. É esse o meu objetivo maior no meio disto, mas também, claro, saber no perigo do mundo que nós vivemos, porque este mundo está muito perigoso, sempre foi perigoso, não é? Só que agora, graças a Deus, existem muitas informações e pronto, eu sou muito contra notícias, não gosto de notícias, não suporto, mas sinto que
as notícias também, por um lado, também assustam os assassinos, é disso, não é? Em Portugal principalmente, porque é muito, eles são muito sufocados por um certo lado, que são logo descobertos, e isso é bom, não é? Por isso, cada vez estou a apreciar mais as notícias, mesmo que não veja notícias. Esta doença que vamos falar sobre hoje, que é este caso, chama-se transtorno dissociativo de identidades. Chama-se TDI, vamos chamar isto TDI. TDI, que é transtorno dissociativo de identidade, ok? Pronto, o que é isto? Vocês vão, eu quero explicar mais para a frente. Eu não gosto de falar muito sobre o caso no início, porque acho que perde a piada toda. Eu não gosto quando fazem isso. Já ficou um bocado sem interesse. E pronto, eu estou aqui neste baloiço porque eu não consigo estar quieta. Eu simplesmente posso me mexer à vontade. Lá está, isto é um podcast, na maioria das vezes as pessoas não me vão ver, acho eu. Outra coisa que eu queria dizer é que isto é um caso real de uma pessoa, de um homem, não é? Mas que já existem também filmes e livros e documentários, ok? O documentário é muito interessante, eu baseei a minha pesquisa à base desse documentário. Chama-se, eu não sei em português como é que se chama, mas em inglês é Monsters Inside, The 24 Faces of Billy Milligan, que é os monstros interiores, é mais ou menos isso, e as 24 caras de Billy Milligan. Porquê? Porque ele foi descoberto 10 identidades diferentes nele. Já estou a falar demais, não queria. 24 foram autodescobertas, porque no início eram só 10, que eram as mais importantes, e mais tarde foram descobertas mais 14, mas mais para frente vamos falar sobre isso, porque já estou a falar demasiado e não gosto. Tenho o filme Split, detesto aquele filme, não vejam, não tem nada a ver com isto, ok? Ele tem uma coisa boa, o ator foi muito bom, ele fez aquele espetacular, mas o filme não teve nada a ver com a realidade. Se é a minha opinião, já falei com uma amiga minha que ela também viu o filme, diz que também não tem nada a ver, por isso acho que não sou a única a pensar isso. E há o livro que foi escrito com o homem deste caso, não é? Que se chama The Minds of Billy Milligan, já é muito antigo. E pronto, a minha pesquisa foi feita através deste documentário que eu vi 2 vezes, são 4 episódios, o documentário de Monsters Inside. Se escrever no Netflix Billy Milligan aparece logo. Mas não, assim, falta muita informação na internet, coisas que não dizem no documentário também diz na internet, por isso não sei se é mesmo verdade ou não, mas só quero esclarecer isto aqui. Eu tentei meter um bocado dos dois lados, internet e documentário, ok? Mas no documentário é mais o irmão dele, a irmã, e mostram imagens da mãe dele a falar, mas a mãe dele já faleceu, mostram imagens dele, não é? Há mesmo gravações dele a fazer tudo, e pronto. O Billy é também conhecido como The Campus Rapist, ou tipo o violador de campus da universidade, ok? Porque mais tarde vou explicar porquê, mas este é mais ou menos o nome que ele ficou conhecido. Bora começar, acho que podemos começar agora. Bem, esta pessoa chama-se Billy Milligan, como eu disse, mas o nome dele certo é William Stanley Milligan, mas vamos tratá-lo por Billy. Ele nasceu no dia dos namorados em 1955, em Miami Beach. A sua mãe chamava-se Dorothy e o pai Johnny Morrison. A mãe dele, Dorothy, cresceu em Ohio e viveu em Lancaster com o seu primeiro marido, e eles divorciaram-se e ela mudou-se para Miami, onde trabalhou como cantora, e nessa altura conheceu o pai do Billy, o Johnny.
E eles juntos tiveram 3 filhos, o irmão mais velho Jim, que nasceu em 1953, o Billy, que nasceu em 1955, e depois a irmã um ano depois, que foi a Katie Joe, em 1956. E quando o Billy era bebê, ele engasgou-se, tinha umas semanas, não sei com o que é que ele se engasgou. Ele foi para o hospital e as enfermeiras disseram que ele já não estava bem, que já não conseguia fazer nada, e a mãe dele disse, não, ele vai sobreviver, vocês vão fazer alguma coisa para ele sobreviver, e ele realmente sobreviveu. Uma mulher forte. E pronto, mas o pai dele, como eram 3 crianças assim muito seguidinhas, eu estou a olhar para baixo para o computador, e ele começou a ter dificuldades financeiras, e então ter as crianças é muito complicado, não é? Então ele começou a jogar, a meter-se em dívidas, a beber, e depois tentou-se suicidar, e foi internado, mas depois em 1959 ele conseguiu mesmo suicidar-se por intoxicação monóxido de carbono, acho que é isso. Depois a mãe deles, a Dorothy, pegou nele, nos 3 filhos, não é? E mudou-se para Ohio outra vez, e lá casou outra vez com o marido que tinha antes, mas aquilo não deu outra vez, passado um ano divorciaram-se. Depois veio o que estragou tudo, né? Porque depois ela conheceu o pior homem de sempre. Há piores, mas ele está na lista dos piores, pronto, acho eu. Em 1962 ela conheceu o Chalmer Milligan. E ela tinha uma filha da idade do Billy e outra filha que não sei a idade dela, e ela já era, acho que era enfermeira, e então ele não entra na história sequer, mas ele então adotou os 3 filhos da Dorothy, o Billy e os irmãos, e a mãe, a Dorothy, adotou a filha deles, que era da idade do Billy. E pronto, eles casaram-se em Ohio no dia 27 de outubro de 1963. E foi aí que o Billy e os irmãos começaram a chamar-se Milligan. Eles nem têm o nome de pai biológico, ele tem o nome desta pessoa horrível. Mas pronto, ele era muito bom, padrasto no início, como sempre, tudo muito bonito. Mas depois o padrasto começou a tratar mal o Billy e o Jim, o irmão. O irmão explica que era numa garagem ao lado da casa. Mais tarde eles mudaram de casa e foi numa, como é que se diz? Uma barn. Não estou a lembrar agora. Mas pronto, era numa coisa lá também, assim, onde que se cria animais, assim, pronto. E ele batia nele e no irmão, pegava numas listas telefónicas, pegava na lista, metia assim no corpo deles e começava a dar pontapés e murros. Na cabeça igual, metia a lista telefónica, depois começava a mandar murros, só que a lista telefónica protegia de ter dores, não é? Desculpem, este meio não tem piada nenhuma. Só que eu estou nervosa porque isto é a primeira vez, ok? Eu mexo muitas mãos, eu sou mesmo assim, ok? Eu não paro quieta, eu sou mesmo assim, não paro quieta, pronto. Desculpem. Vamos voltar. Pronto, e com a lista telefónica não deixava marcas, nem deixava pisado, nem deitava sangue, mas doía muito, ok? Por isso, uma coisa que se falou muito e que deve ter sido as piores coisas, porque marcou, mas estávamos a entender isso, foi que ele mandou o Billy cavar tipo uma cova, não é? No chão, uma sepultura, sei lá, qualquer coisa assim, e mandou ir lá para dentro e enterrou lá, vivo, não é? E deixou só um cano assim tipo na boca. E desculpem agora, isto vai ser um bocado difícil de engolir, mas ele fechou aquilo, não é? E depois fazia xixi lá para dentro.
urinava lá para dentro do cano para a boca ou para cima do Billy. E prendi-o, eu sei que ele chegou a prendê-lo, só que o padrasto sempre negou tudo, ok? O padrasto sempre disse que não fez nada, que ele sempre foi difícil de aturar, sempre foi mais difícil que os outros, mas simplesmente ele era tipo um fardo para o padrasto dele. Ele dizia, ele mandava ir fazer alguma coisa, ele não fazia nada, não sei o quê. Conheço pessoas assim, infelizmente, conheço pessoas que fazem isso, falam isso. Conclusão, ele odiava o Billy, para ele o Billy foi sempre o pior e era o que ele mais maltratava, só que ele depois ameaçava o irmão e o Billy, que se eles dissessem alguma coisa aos outros, né, à mãe ou a outra pessoa, sei lá, que ele ia fazer pior. Pronto, eles foram muito violados por ele, ok? Ele violava-os mesmo muito, aos dois, não era só bater. Principalmente ao Billy, não entendi porquê, se ele odiava tanto ou porque é que ele ainda fazia essas coisas, pronto, porque se odeias uma pessoa, não sei como é que a vais violar, não sei, pronto, é mais ou menos isso. E depois tinha outra coisa, ainda assim ele tratava muito mal a mãe deles, a Dorothy, ok? Ele batia-lhe muito, uma vez a irmã dele explica no documentário que ele era muito difícil, que ele bebia muito, chegava a casa e eles já tinham que estar ali com a cabeça, o que é que ele vai fazer agora? Será que ele vai dormir ou será que ele vai armar a confusão? Eu já vivi nisso e não é fácil viver assim nessa ansiedade, ok? Mas pronto, ele batia nela e o Billy uma vez disse que perdeu o respeito todo para a autoridade por causa de uma situação. Ele estourou a mãe deles, ok, a Dorothy, e o padrasto, o Chalmer. Partiu a mãe dele toda, arrancou-lhe o cabelo, estourou praticamente e eles chamaram a polícia veio e o Billy foi atrás da polícia e disse a polícia, quando eles chegaram, não é? Foi à beira deles e disse, vocês não vão levar o meu padrasto, não, ele estourou a minha mãe, e eles viraram-se para ele e disseram, se a tua mãe fosse boa mulher, ele não precisava de ter batido, pois não? Por isso aí vocês já entendem muita coisa, acho eu, não é? É muito grave isto. Não é fácil. E temos de falar uma coisa, isto foi nos anos 60, não é? 1964, 65, eu não sei ao certo quando é que isto aconteceu. E toda esta violência levou o Billy a criar tipo um escudo na personalidade dele. E esse escudo foi para se proteger, não é? Que nós todos criámos esse escudo, acho eu, que é para não nos deixar afetar por as coisas tanto como se não criássemos esse escudo, não é? Principalmente quem sofre de violação e maus tratos tem mais habilidade de criar esse escudo, porque senão não sobrevivemos, não é? E temos que criar isto para desligar um bocado a realidade. E pronto. Depois, na adolescência, o Billy tinha muitos problemas já na escola também. E era muitas vezes, a mãe dele era muitas vezes chamada lá à escola e ele chegou a ser avaliado por uma psicóloga e a psiquiatra, não sei ao certo, disseram que ele tinha períodos de amnésia. Então ele realmente chegava à casa, a mãe dele ia buscar à escola, dizia, vai descansar um bocado, não é? E ele ia descansar, depois acordava e não se lembrava de nada. E a mãe dele, tu não te lembras de nada? E ele, não, é porque como é que eu vim parar da escola à casa, eu não me lembro de nada. Isso é muito estranho, não é? Ele era adolescente. E pronto, realmente ele tinha períodos de amnésia e a mãe dele anotou isso, não é? Na cabeça dela. Depois, um dia, eles estavam a comer todos em casa e o padrasto dele passou-se da cabeça mais uma vez, não é?
como é o normal nesses casos, e cismou outra vez com o Billy, só que ele daí já era maior, não é? Não sei que idade é que ele tinha, mas eu penso que já estava na adolescência também. E o irmão dele estava lá, não é? E já estava a passar-se. E depois o padrasto dele pegou no Billy e atirou-o do lado da mesa, por cima da mesa, que ele foi ter ao outro lado da mesa, foi assim que eu entendi. E começou a asfixiá-lo ao Billy, e o irmão dele pegou nele, espetou contra o frigorífico, ao padrasto, e pegou numa faca que estava lá e levou até à porta com a faca apontada e disse: "Tu sai daqui, não apareças mais aqui." A verdade é que ele fugiu, saiu, um homem super perigoso, eles conseguiram se livrar dele, não é? Graças a Deus. E ele não voltou mais, e foi isso. Só que isso, claro, que deixou marcas em toda a gente, principalmente no Billy. Vamos lembrar-nos de uma coisa: toda a gente passou por este abuso, mas há pessoas que criam uma maneira diferentes de outras de se proteger, não é? Neste caso. Pronto. Depois o Billy, entretanto, foi levado para a justiça por causa de roubos e assim que ele cometeu, mais tarde, eu não sei ao certo que idade é que ele tinha, mas ficou na prisão durante quase 2 anos, e saiu em 77. Depois ele foi então aquilo foi roubo e uma suposta violação que não dá bem para entender se aquilo foi mesmo violação ou se foi um mal entendido, não se consegue entender muito bem, ok? Desculpem os apontamentos, porque eu tenho muitos apontamentos, mas pronto. Então, eu acho que ele saiu da prisão em abril de 1977, então, depois, em outubro de 1977, foi quando tudo mudou. No dia 14 de outubro de 1977, o Billy raptou uma rapariga do campus universitário, em Ohio, e com arma, apontou uma arma e levou-a para tipo um mato, uma parte assim de mato, e violou-a e no fim pediu o dinheiro a ela, que ela tinha, não é? E depois levou outra vez para o sítio onde ela estava, acho eu. Acho que foi assim. Não me estou a rir que isto não tem piada, mas as informações às vezes não são fáceis de ter. Está aqui uma mosca. E pronto. Depois, isso foi no dia 14 de outubro, ok? Depois a segunda violação foi no dia 22 de outubro, quase a mesma coisa, e depois no dia 3 foi a terceira violação, desculpem. Foi no dia 26 de outubro de 1977. Eu queria só dizer aqui uma coisinha, uma à parte, ok? Eu repito-me muitas vezes, eu vou explicar porquê. Porque há pessoas que se calhar não gostam muito. Estás a fazer uma coisa, ok? Eu vou explicar porquê. Este caso é muito comprido e vamos nos perder um bocadinho nos tempos, nas datas. E eu, quando vejo casos assim, torna-se muito confuso as datas disto tudo, ok? E o que é que eu faço? Prefiro ver, voltar sempre a isto, não é? A repetir outra vez as datas, repetir isto, repetir aquilo, para vocês não se perderem no meio disto tudo. Se calhar vão se perder na mesma, mas eu prefiro repetir por causa disso. Se vocês não gostarem, podem dizer: estás sempre a repetir-te, podes parar com isso. Ok, eu paro, ok? Eu vou tentar. Mas se vocês gostarem assim, eu vou manter, porque acho importante às vezes para entender os casos. Pronto, vamos voltar. Como isto foi tudo muito juntinho, não é? Praticamente um pouco mais de uma semana, em 12 dias que isto aconteceu, isto criou um medo muito grande lá naquele campo da universidade, não é? Só que o Billy não se disfarçou.
Ele estava bem, ele estava... não mudou de aspecto nem nada, não é? Era sempre ele. Então as vítimas, claro, como ele já tinha sido preso, por isso é que foi importante dizer que ele já tinha sido preso, porque o registro estava lá, não é? Então eles mostraram as fotos de algumas suspeitos às vítimas, eles identificaram logo o Billy. Então não podemos esquecer que ele tinha uma arma a apontar às vítimas, certo? Então quando a polícia foi ter com ele a casa, não é? Disse assim, podemos revistar, e encontraram uma pistola lá, e então ele foi automaticamente preso porque violou a liberdade condicional. E ele só se virou para a polícia e disse, fiz alguma coisa de mal? Ele não se lembrava, ou fez de conta, não se sabe até hoje, não é? Depois ele foi então condenado por 3 acusações de sequestro, 3 acusações de roubo qualificado e de violação. A violação diz 4 violações, porque assume-se que ele tenha violado então a outra vítima, mas tanto diz que sim como não consigo bem identificar isto, ok? Por isso, pronto. Depois, o Billy foi preso nessa altura, não é? E o polícia que o levou, acho que deve ter sido para a esquadra, não sei, diz que deu para ela que ele estava um bocado, parecia que estava a falar com várias pessoas ao mesmo tempo. Achou aquilo um bocado estranho, que nunca tinha visto aquilo. Ele, quando estava preparado depois para a defesa, em tribunal, ele foi avaliado por um psicólogo que diagnosticou com esquizofrenia aguda. A psicóloga Dorothy Turner também o avaliou e percebeu que ele sofria também de um transtorno diferente, que é o transtorno dissociativo de identidade, o TDI, que falámos, ok? Mas isto tem 2 termos, eu queria falar isto agora, não acho importante, porque isto pode-se pesquisar por perturbação de identidade dissociativa, então PID, ou transtorno dissociativo de identidade, TDI. E as pesquisas maiores que eu consegui fazer foi através do TDI, por isso vamos manter TDI, em inglês é DID, ok? DID, DID. TDI é o transtorno dissociativo de identidade, isso, é isso. Isso é uma perturbação mental em qual a pessoa tem pelo menos 2 personalidades, ok? Agora vou explicar um bocadinho o que é isso. Eu não sou psicóloga, não sou nada, eu aprendi isto com este caso. Eu não sei muito sobre isto, só quero realçar isso. Essas pessoas apresentam períodos de amnésia dissociativa, em qual as pessoas não conseguem lembrar-se de eventos traumáticos. E não conseguem se lembrar de o que é que fizeram durante o dia, pronto, tem assim períodos de amnésia, como eu já falei, né? E às vezes até se esquecem informações sobre eles próprios, ok? É um bocado confuso este transtorno. O cérebro desenvolve uma maneira de enfrentar situações dramáticas e dolorosas, diferentes de nós. As pessoas que sofrem desse transtorno desenvolvem um bocado diferente de nós. Quando estão a passar por algo dramático, surge outra personalidade que vem proteger a personalidade principal. O que é muito interessante é que as outras personalidades sabem de todas, acho eu que é mais ou menos assim que eu entendi, mas o Billy em si não sabia sobre as outras personalidades. Ele ficou a saber isso aí através da especialista que veio tratar dele. O Billy, por exemplo, de vez em quando está a falar e depois de repente ele vira para outra personagem, não é? E está outra personagem a falar e nota-se... Ele parece que um botão a ligar quando ele muda de personagem. Mas essas pessoas também sofrem muito no dia-a-dia, tanto no trabalho como nas relações sociais. É muito difícil ter amigos, essas pessoas.
não são fáceis de compreender. Por isso é que eu estou aqui a falar disto, para nós entendermos. O que é muito interessante, que eu percebi mais ou menos, é que o cérebro dele desenvolvia e testaram o QI dele em várias fases, ok? E o cérebro dele, o QI ia de uma criança bebé, tipo uma criancinha, como um bebé, até um gênio. E eles disseram que nunca tinham visto nada assim. E pronto, a maior razão para as pessoas desenvolver o TDI é abusos sexuais, abusos físicos, não é? Emocionais e físicos, pronto, maus tratos. E principalmente achei isso muito interessante, apesar que lá está, tem o Jim, tem o Billy e tem a irmã, que estavam todos na mesma casa. Neste caso só o Billy, graças a Deus, é que desenvolveu este transtorno, mas as pessoas tendem a ter mais a desenvolver mais este transtorno quando são agressores da própria família. Neste caso era o pai dele, não é? Porque era como se fosse pai, ele tem o nome dele, não é? A avaliação e o diagnóstico só pode ser feito por um profissional, psiquiatra, que tem de saber escolher outras possíveis doenças psicológicas ou uso de drogas que possa piorar isso tudo, ou álcool. Não é, tipo, eles têm que ver se a pessoa tem bipolaridade e essas coisas todas, que não se confundam com este transtorno. E o único tratamento que existe, não há tratamento certo, tipo, não há cura, só há uma ajuda, que é medicação, mas antes da medicação eles têm que fundir todas as personalidades, não é? Então, o Billy teve que ficar a saber sobre os outros, que não sabia, ela explicou a ele, tens entre ti outras personalidades, e ele depois começou a perceber-se que ouvia as vozes deles às vezes, e pronto, e as outras personagens começaram a dizer os nomes das personagens que existiam, e acho que é uma boa altura para falar sobre essas personagens agora, acho que sim. E pronto, o Billy Milligan era a primeira personagem, que era a principal. A segunda era o Arthur, que era um inglês educado, especialista em medicina e ciências e outras coisas que eu não vou apontar tudo aqui. Ele só saía tipo para fora quando exigiam alguém inteligente para lidar com uma situação, ou intelectual. E ele era o único que podia classificar as outras personagens, quais eram as personagens indesejadas, lá está, porque depois ainda apareceram outras 14 identidades, e essas 14 identidades são as indesejáveis, que não podiam aparecer, porque este não deixava. Depois tinha o Reagan Vadaskovnic, que era um iugoslavo, e também tinha sotaque. Ele, quando mudava para essa personagem, percebia-se logo, porque ele tinha sotaque mesmo de iugoslavo ou de um estrangeiro, não é? E assim sabia escrever supostamente e falar serbo-croata. Não se sabe se é verdade ou não, porque tanto disseram que ele sabia como não sabia. No documentário dizem isso. E ele vinha para controlar os momentos perigosos. Ele admitiu ser responsável pelos roubos, o uso de pistola e assim, pronto, por esses crimes, mas negou-se sempre as violações. Ele disse que não ia admitir uma coisa que não tinha feito, que era as violações. Isso ele não admitia. Isto são personagens que estão dentro do Billy, tudo. Não são pessoas verdadeiras, nós nunca os vamos ver, ok? Mas isto é muito interessante. Depois tinha o Ellen, é o manipulador e vigarista de todos. É o que fala mais com o mundo exterior. Ele pintava quadros, que eram mais retratos.
ele era o único que fumava e o único destro, que eu achei muito interessante isto, porque supostamente, pelos vistos, o que eu entendi foi que todas as personagens escreviam e faziam tudo com a mão direita e quando estava esta personagem escrevia com a mão esquerda. Como é que tu podes duvidar de uma coisa destas, não é? Se tens estas provas, não sei. Depois tinha o Tommy, que era facilmente confundido com o Ellen, porque também era pintor, só que este aqui pintava paisagens e ele tocava saxofone e era especialista em eletrónica. Depois tinha o Danny, que tinha 14 anos, tinha medo de pessoas, principalmente os homens. Ele pintava natureza mortas porque o Chalmer, o padrastinho dele, o pai, o fez cavar a própria sepultura e o enterrou lá. Por isso, este foi a personagem que mais ficou marcada por isso. Depois tinha o David, a sétima personagem é o David. Tinha 8 anos e ele guardava a dor. Por exemplo, quando alguém via que ele via que alguém estava a sofrer dos outros, lá vinha ele com 8 aninhos e pegava a dor e guardava dentro dele. Depois tinha a Kristen, 3 aninhos, era uma menina que ia para a escola. Não sei como explicar isto porque não dava a explicar, não é? Ela tinha 3 aninhos, ia para a escolinha, tinha dislexia, pronto, era isso. Só que tipo, ela tinha 3 anos, não vamos esquecer disto supostamente, só que o Arthur ensinou a escrever e a ler com 3 anos, ok? E o Regan tinha uma ligação especial com ela, só que, e ela era inglesa. Só que ela tinha que ir para a escola quando o Billy tinha problemas. Quando o Billy tinha problemas, eles mandavam-na para a escola. Era isso que eu queria dizer, não é? Depois tinha o Christopher, que era o irmão da Kristen. E ela, não sei a idade dele, não consegui ver. E ele também era inglês, claro, como eram irmãos, não é? Ele tocava bateria e harmónica. Depois tinha uma das principais mesmo, era a Adelina, pronto, é isso, que era a cuidadora da casa. Por exemplo, quando o Billy arrumava a casa e cozinhava e assim, era a Adelina que estava a fazer isso aí. E tinha tudo organizado na casa, pronto. E ela tinha 19 aninhos e ela era lésbica. E era responsável pelas violações. Ela é que era a responsável pelas violações e o Billy supostamente não sabia disso. E pronto, ele começou a ter... e ele foi condenado, entretanto, teve que ser avaliado, foi para hospitais psiquiátricos. Depois, ele foi considerado culpado por insanidade, mas foi enviado para hospitais psiquiátricos, ele nunca foi para a prisão. Entretanto, cada vez a ganhar mais interesse das pessoas, veio o escritor para escrever o filme sobre ele. E o problema é que nem todos acreditavam nisto, não é? Lá está, ainda hoje. Estamos em 2021, é super difícil acreditar que isto exista, não é? Mas neste caso nós estamos a falar em 1977, 78, não sei quando é que chegaram a fazer estas pesquisas, mas não havia muitos casos sobre isto aqui, só que houve um caso que foi muito conhecido, que foi a Sybil, não sei se conhecem, também é um filme sobre este transtorno mais antigo e é baseado também num caso real. Há um livro e a psicóloga que a curou veio ver o Billy e começou a tratá-lo também, e foi quem deu mais o diagnóstico também. Veio o escritor, fez muitas filmagens sobre ele, filmou, escreveu o livro. Depois a psicóloga, o psiquiatra, que ela era, conseguiu
confundir, lá está, as personalidades, como eu disse. Ele começou a receber o tratamento que precisava mesmo. Ele precisava daquele tratamento de medicação. Só que ele começou a ter muita liberdade. E ele foi transferido para outros hospitais, porque ele também fazia muitas asneirinhas na mesma, lá nos hospitais. Então era enviado para outros hospitais e lá tipo ninguém acreditava naquilo, ninguém levava aquilo a sério. E ele começou a tomar medicação errada. E isso foi um problema muito grande, porque começou-se a descontrolar. E depois foi outra vez enviado para o hospital. Aquilo é um bocado confuso, porque ele vai para outros hospitais, depois volta outra vez para o mesmo, depois tem liberdade a mais, as pessoas começam a ter medo, pronto. Mas ele depois começou a ter, num hospital que ele gostou de estar, acho eu, ele começou a ter mais liberdade e comprou uma quintinha, onde ele, quando saía, ele ia para lá, tinha gado e tudo, e ele gostava muito de estar lá. Só que, entretanto, meteu-se outra vez em Sarilhos. Muito complicado, não é? Porque estas pessoas têm aquilo dentro deles, não é? E tinha um polícia lá naquele sítio que cismou que o ia prender um dia. E supostamente o Billy ameaçou que ia matá-lo e pronto, e aquilo correu mal, só que o polícia levou a julgamento, ao tribunal, e a tribunal, acho eu, pronto, à justiça, só que ele tinha gravado uma conversa com o Billy, e como isso era ilegal, ele nunca foi a julgamento, tipo, o Billy livrou-se disso, nunca foi julgado. Depois disso, então foi outra vez transferido para outro hospital, quando não foi levado a sério. Ele recebeu um tratamento muito mau mesmo, e sentiu-se ameaçado pela vida, porque o médico que estava lá cismou que aquilo não existia, o que ele tinha, né? Como já falei, e ele então, com a ajuda de um amigo, conseguiu fugir. Tipo, o amigo pensou no início que só iam tipo, dar um passeio e que ele só ia passar o fim de semana fora do hospital e voltar, mas não, ele saiu, foram de carro, passaram um estado, depois foram para outro estado, até que deram para ela que já não havia mais como voltar, e o amigo dele disse, pronto, leva ao carro, e o Billy, pelo visto, pegou no carro, levou até o aeroporto e foi ter com o irmão Bellingham, aquilo é tipo na fronteira de Canadá. O irmão dele estava no Canadá e ele foi ter a Seattle, que depois levou para Bellingham, que é perto. Aquilo é mesmo perto da fronteira, pronto, e era pequenino, então ele tinha um passaporte falso, foi assim que ele conseguiu fugir, ir de avião, não é? Que se chamava Christopher Carr, e começou e ele alugou uma casa lá, e começou a vender quadros e a ganhar algum dinheirito. Só que o Billy tinha um problema, o Billy não conseguia, tipo, quando ele escreveram um livro sobre ele ganhou dinheiro com aquilo, por isso é que ele conseguia comprar a quinta e essas coisas assim, que ele tinha. Só que o Billy não conseguia lidar só com tipo $100 ou assim, ele tinha que ter 1.000 ou 2.000. E outra coisa, o problema que foi um problema foi o falta de tratamento, ele não tinha tratamento. Depois ele começou a beber e a tomar drogas. E, entretanto, um vizinho desapareceu e ele ficou nervoso porque tinha lá muita polícia a investigar o que é que se passava, e ele sentiu-se muito nervoso e disse ao irmão que queria sair de lá, e ele tentou a ajuda de um médico, só que o médico era dentro de uma prisão e ele então não foi, e foi para Florida, Miami, que ele foi depois, fugiu para lá, e ele entregou-se praticamente, pronto, ele praticamente ligou e entregou-se, e a polícia prendeu em novembro.
Só que eles foram investigar o desaparecimento do vizinho dele, que se chamava, acho que era Michael. E achou mesmo, até hoje, toda a gente acha que ele o matou, porque foi mesmo naquele espaço que ele esteve lá, mas o problema foi que nunca houve um corpo. Viram eles a discutir, a última vez que viram o senhor foi ele e o Christopher, ou o Billy, a discutir, e eles estavam muito juntos. E depois o Billy Christopher continuou a levantar cheques e essas coisas todas no nome do Michael, e por isso até hoje nunca se descobriu o corpo do Michael, por isso assume-se que ele tenha matado, mas nunca houve provas, por isso, mais uma vez, Billy safou-se. Mais uma. Mas toda a gente tem, até os irmãos acham que têm a certeza que foi que ele os matou. Não sabem qual personalidade foi, não é? Se foi o Billy, se foi outros. E pronto, depois ele foi preso em Colombo, no hospital, que tinha fugido, outra vez. Só que ele fez a greve de fome durante 34 dias, acho eu, e depois desistiu da greve de fome, mas a irmã dele até diz que pensava que ele não ia sobreviver. E com isso ele conseguiu voltar outra vez para o hospital que tinha estado antes, e foi reavaliado por um médico que disse que ele não era uma ameaça para a sociedade, e com isso conseguiu se libertar mesmo, mesmo libertado. Só que para o Billy foi muito difícil adaptar-se à vida cá fora, ele praticamente teve sempre instituições, não é? Ele não sabia viver normal, ou fugido também. Não se sabe muito aqueles anos. Sabe-se que ele fez algumas coisas, alguns actos criminais, roubos e essas coisas assim, mas nada assim que nós soubéssemos, né, de violações e assim. Mas ele pensa-se que ele tenha matado outro rapaz afro-americano. Ele chegou supostamente a admitir isso a alguém, mas não se sabe, mais uma vez, não há nada que prove que foi ele. Depois houve pessoas que estiveram muito interessadas nele para fazer um filme sobre ele, e levaram-no para Los Angeles, e ele viveu lá bastante a vida dele, pagavam-lhe tudo, só que ele, como vendeu a muitas pessoas os direitos sobre a vida dele, não se sabe se foi cada personalidade. Estou a rir-me, não tem piada. Desculpem, eu rir-me disto, não tem nada a ver. Não pensem que eu levo isto para a brincadeira. Mas até no documentário eles riam-se um bocado disto. Que não sabem se foi cada personalidade que vendeu um direito, ou o que é que aconteceu, ou ele não entendia. Na minha opinião, ele não sabia o que é que estava a fazer. Ele simplesmente disse: estás interessado na minha vida, ok, fica podes ficar com os direitos. Pronto, eu acho que era mais ou menos assim que ele pensava. Não sei, eu acho que ele não estava informado. Não vi isso em lado nenhum, mas para mim foi isso que aconteceu. Depois, então, ele, entretanto, mudou-se para... e ele, com isso, ele teve que declarar também falência, porque começou a vir muitas contas dos hospitais que ele teve internado e tudo. Pronto. Depois mudou-se para Las Vegas, e teve períodos onde ele piorava, lá está, foi preso durante umas vezes e pronto. Depois um dia ele ligou para a irmã e disse: olha, achas que eu posso voltar para o Ohio? E ela: agora, já podia estar aqui. E ele foi para lá, ela comprou-lhe uma caravana, ele viveu lá, pintava os quadrinhos dele, vendia, fez dinheirito com aquilo e pronto. Só que ele, em 2012, foi diagnosticado com câncer. E nos últimos dias ou meses, ele meio que confessou à sobrinha, que ele depois ficou muito próximo das sobrinhas, principalmente uma, e confessou mais ou menos a ela o que tinha feito. Virou-se para ela e disse: achas que Deus vai me desculpar alguma vez por o que eu fiz? E ela disse,
E ela disse, sim, Deus vai-te perdoar, não te preocupes. E ele disse, tu nem imaginas o que eu fiz de mal. E ela disse, tenho a certeza que Deus vai-te perdoar. E ele, eu matei pessoas, até isso. Por isso ele confessou, não é, que matou alguém. Será que é só aquelas duas vítimas? Só, não é só, mas pronto. Entretanto, o Billy morreu de cancro no dia 12 de dezembro de 2014, em Columbus, Ohio, com 59 anos. Eu acho muito importante ser sempre a idade deles, porque eu gosto sempre de saber isso. Quando os casos acabam, isto ou aquilo, porque nem sempre dizem estas idades e eu gosto de saber. Ok, agora vamos lá. Já acabou esta parte toda. Já falámos sobre o caso. Agora vamos falar sobre o que nós pensamos, o que eu penso neste caso. Eu gostava que vocês dissessem alguma coisa sobre isso. Uma coisa muito importante. Será que ele fingiu sempre tudo? Será que ele fez tudo isto e sabia que se podia livrar disto e manipular as pessoas, não é? Agora, a minha pergunta é, se ele conseguiu fingir isto praticamente, como é que o QI dele ia tão baixo para tão alto? E eu vi que, tipo, eu não sei se isso é verdade ou não, mas que fizeram uma pesquisa, tipo, aquelas máquinas que vêm no cérebro, não é? Não sei se é raio-x ou o que é, que viam que, tipo, o cérebro dele desenvolvia-se. Então, tipo, via um cérebro numa criança e um cérebro num adulto. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas se for verdade é extraordinário. Eu acho que não há como fingir isso, nunca na vida, nunca. Então, pergunto-me essa questão. Depois, será que ele consegue fingir algo tanto tempo também? Porque o que escreveu o livro disse que às vezes dizia... Eu às vezes acordo e penso que isto é tudo mentira, mas depois diz que já nos todos que trabalhou com ele sempre manteve a mesma história. O Billy sempre manteve a mesma história, nunca mudou, por isso é muito estranho, não é? E outra coisa é que ele também uma vez admitiu que se fizesse algum crime a justiça sempre não ia acreditar nele porque ele não era bem da cabeça, foi as palavras dele. Por isso, será que ele também já acreditava que podia se safar de tudo e fazer as coisas na mesma? Pergunto-me isso. E outra coisa muito importante que eu quero falar, que este caso tornou-se muito conhecido, não é? Este caso tornou-se muito conhecido, mas temos aqui um problema. O problema foi que se focou muito nele, mas pouco nas vítimas. Eu acho isso muito mau. Acho que as vítimas têm que ter mais reconhecimento, porque uma violação, um rapto, não é? São coisas muito, muito graves e deixam sequelas na nossa cabeça, na nossa vida. E acho que isso é o maior problema que eu vejo nisto. Não se fala muito nas vítimas. Sejam elas 3, 4, sejam aqueles dois mortos também. Aqueles dois mortos também, se for verdade, não é que eles estão no meio disto, não houve justiça, não é? Mesmo que tenha sido a Helena a fazer as violações, e o Arthur, ou quem foi que fez os roubos, ou Ellen, ou sei lá quem foi, vamos ser realistas, não houve justiça, não é? Eles estão no corpo do Billy, seja quem for, não houve justiça, não houve um desfecho para estas famílias também, não é? Mas pronto. Depois tem outro problema, esta doença aqui, depois nos anos 70 viram, uau, este aqui safou-se com tudo por causa de dizer que tinha esta doença, então muita gente começou a dizer que tinha essa doença, houve um boom
de pessoas a dizer que tinham esta doença. Isso é mau, eu não gosto disto, eu não suporto isto, porque isto torna-se um problema muito grave, porque eu quero falar sobre esta doença, porque acho muito importante quem sofre desta doença. Nós podemos ter alguém perto de nós que sofre desta doença, mas nós não sabemos e não compreendemos essa pessoa, não é? Podemos dizer assim, ela não está bem, então ainda agora disse-me uma coisa, agora já me está a dizer outra, e nós já fogo, ela não está nada bem. Eu já passei por isso, eu não conheço ninguém com isto, acho eu, mas nós pensamos assim, não é? Mas imaginem que de repente nós damos-nos com alguém assim, não gostaríamos de ajudar essa pessoa, de saber lidar com ela, e que essa pessoa se calhar soubesse o problema que ela tem, porque se calhar nem ela própria sabe, porque isto não se fala sobre este problema. Por isso é que acho mesmo muito interessante falarmos sobre isto. E o que eu não suporto é quando as pessoas vêm depois inventar estas doenças só para se livrar das coisas, que depois as pessoas que sofrem verdadeiramente destas doenças acabam por não serem credíveis, não é? Tipo, as pessoas não acreditam nelas. Isso é a mesma coisa que nas violações, não é? Há pessoas que são violadas, muitas mulheres a ser violadas e homens também, mas também há muitas pessoas a inventar. E o que é que isso leva? É um problema muito grave, que é as pessoas deixam de acreditar nas pessoas que falam a verdade. E a justiça então acaba por não ser feita em maioria dos casos por causa das pessoas mentirosas. E neste caso temos mais uma prova disso também, não da violação, mas de doenças mentais, que as pessoas também muitas vezes inventam para se livrar, e depois os outros a justiça acaba por não acreditar nisto. Outra coisa que eu queria falar aqui muito importante é que eu estive a ver que quem sofre destas doenças não é automaticamente agressivo ou tem problemas com a justiça ou assim. Existem muitas pessoas com isto, é pouca porcentagem mundial que sofre deste transtorno, mas existe, não é? Mas por aquilo que consegui ver é que nem todas as pessoas são agressivas ou têm problemas com a justiça, ok? As pessoas conseguem controlar-se. Eu acho que só precisam de ser compreendidas, essa é a parte mais importante. E pronto, só queria falar um bocado sobre isto. Eu não encontro informações sobre este caso em português. Não encontro programas da televisão a falar sobre este transtorno. Se calhar estou errada. Mostrem-me que eu estou errada, porque eu gostava de estar errada, ok? Que se começa a falar mais de doenças que não são muito conhecidas, para as pessoas não se sentirem sozinhas. E que não mude na justiça isso. Apesar de tudo, não quero que as pessoas comecem outra vez a inventar que têm isto para se livrar da justiça. Isso eu não suporto. Não é esse o meu objetivo. Quando venho falar aqui sobre true crime, não quero isso. Só quero que se fale as coisas verdadeiras e pronto. Eu queria dizer mais uma coisa, só mais uma. Eu não acredito muito que as 14 identidades ou personalidades que foram adicionadas depois, que elas sejam verdades. Elas foram descobertas depois, mais tarde, eu esqueci-me de adicionar isso. Portanto, ele foi descoberto 10 personalidades, não é? Aquelas que eu falei. Depois, com o passar do tempo, eles foram descobrindo mais 14, mas essas eram as indesejáveis, como eu falei, só que eu não acredito muito que elas fossem verdadeiras, porque elas quase nunca apareceram. Eu acho que foi mais puxar por ele e eles começaram a achar, não sei se posso dizer que começaram a achar piada, não é? Mas acho que simplesmente
foi um bocado de interesse. Como é que se chamava outra personalidade? Outra personalidade, sim. É Robert, a outra é mais isto. Já ouvi os nomes deles. Eu acho que isso foi mais ao puxar por ele que ele desse isso aí para ter também um bocado mais de atenção. Eu não duvido do Billy Milligan, mas acho que 24 são um bocado exageradas, personalidades, mas já vi também uma mulher que cismou que agora tem 2.500 personalidades, por isso não sei. Eu não sou de duvidar desta doença, mas também vejo que há um certo exagero em certas partes. Pronto, queria adicionar isso. Ok, pronto, eu acho que já terminei por hoje. Acho que não tenho mais nada a dizer. O que eu queria dizer era uma obrigada por terem ficado até ao fim e que voltem para a próxima vez. E obrigada por tudo. Até à próxima. Fiquem bem, fiquem seguros.